Quem é você? Você tem vergonha de ser um cristão? Você se envergonha de andar com a Bíblia na mão? Você se envergonha de ser chamado de crente? Infelizmente, essa é uma realidade. Muitos têm vergonha de se identificar como um cristão, como um crente, como alguém que serve a Jesus Cristo. Esta é uma realidade. Por isso eu faço essa pergunta: quem é você? Uma lâmpada acesa que está colocada em cima da mesa? Ou você é uma lâmpada acesa que está colocada debaixo da mesa? Quer ver? Ambas as lâmpadas estão acesas. A diferença é que uma está em cima da mesa e a outra está debaixo da mesa. A diferença é que uma lâmpada se envergonha de ser exposta. E a outra lâmpada, para ela, é uma honra ser considerado cristão. Ser digno de ser considerado um cristão, crente. Abraão era crente, amigo de Deus, crente Abraão. Por isso que eu pergunto, quem é você? Que tipo de lâmpada você é? A que ilumina ou a que está presa nas trevas? A lâmpada que está em cima da mesa ou a lâmpada que está escondida debaixo da mesa? Isso é muito sério, igreja. Eu vou ler um texto aqui, ó. Se encontra em Marcos, capítulo 8. Eu vou ler do 31 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Começou a ensinar-lhes como era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões, e o chefe dos sacerdotes e os escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Falava-lhes claramente nisso. E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro querendo repreender Jesus, o mestre. Porém, voltando, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro. Aí Jesus vem e coloca Pedro no devido lugar dele. E diz: afasta-te de mim, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, chamando a si a multidão e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Pedro não queria que Jesus fosse pela via dolorosa, passasse pela via dolorosa. Pedro não queria. Só que Jesus vem e repreende Pedro. Aí Jesus chama os discípulos e a multidão e fala para eles, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por mim e pelo evangelho, esse a salvará, disse Jesus. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o que dará o homem em troca da sua alma? Porque se alguém envergonhar-se de mim, ó, Jesus falou, se alguém tiver vergonha de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Vou repetir essa parte aqui, ó. Porque se alguém envergonhar-se de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus, ele chama os discípulos que estavam ao redor dele ali e fala para eles que se eles se envergonhassem de Jesus, do evangelho de Jesus, da palavra de Jesus e de Jesus também, naquele grande dia, Jesus ia envergonhar-se dessas pessoas que
se envergonharam dele. O que Jesus quer dizer aqui? Está vendo esses pecadores aí? Adúlteros e pecadores, essa geração, eles não se envergonham de pecar. Para eles é até uma glória pecar, adulterar, cometer tudo quanto é tipo de pecado. Eles ainda contam o quê? Vantagem. Vocês vão ver como é que é no mundo. As pessoas aí saem adulterando, se prostituindo. E aí depois eles saem contando vantagem. Ah, peguei tantas mulheres, as mulheres ficou com tantos homens, entendeu? As pessoas adulteram e contam vantagem. Eles não têm vergonha. Como está profetizado lá em Jeremias capítulo 6, versículo 15, né? Que o povo cometia pecado e eles não se envergonhavam dos pecados que cometiam. Jeremias falou lá. Entendeu? Aí Jesus vem e fala para os discípulos dele. Que não era para os discípulos o quê? Ter vergonha. Nem de Jesus, nem do evangelho de Jesus. Porque se alguém se envergonhar de Jesus e do evangelho de Jesus, Jesus vai se envergonhar quando vir com os santos anjos na nuvem. Olha como é muito sério isso aí. Por isso que eu perguntei no início. Quem é você? Uma lâmpada acesa em cima da mesa ou uma lâmpada acesa debaixo da mesa? Com quem que você se identifica? Tem uma outra parábola que Jesus ele conta em Lucas capítulo 16, que ele fala do mordomo infiel, que o seu senhor, que era rico ali, o senhor dele, estava desconfiado dele e chama ele para prestar conta, né? Porque já estava desconfiado. O que o mordomo infiel lhe falou? Trabalhar em serviço duro não aguenta, não quero. Mendigar tenho vergonha. O mordomo infiel falou que ele tinha vergonha de agir honestamente. Mas ele não tinha vergonha de ser desonesto com o seu senhor. Ele não teve vergonha de ser desonesto. Mas ele falou que tinha vergonha de ser honesto, de trabalhar honestamente. Ou de pedir na sua necessidade. Tá vendo? Aí o texto diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E nessa parábola o mordomo, ele tem uma ideia, ele é criativo. Ele chamou os credores que devia para o seu senhor e falou: quanto me deves? Um falou: eu devo 100. Ele falou: marca aqui, ó, 500 aqui, paga aqui. E ele falou: deve quanto? 100? Ah, então marca aqui 50 e paga só a metade aqui, ó. Aí chamou o outro: você deve quanto? Tanto. Ó, paga a metade aqui, ó. E assina aqui, paga aqui. Olha o que ele fez, para tentar enganar o seu senhor justo. E ele enganou o seu senhor justo. Aí a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, os filhos das trevas se empenham, eles são criativos para o mal. E os filhos da luz, eles não se preocupam em melhorar na presença de Deus, de criar alternativas para que venha agradar o seu Deus, para que venha andar justamente, para que não venha ter vergonha. Os filhos da luz não fazem nada para perderem a vergonha, para anunciar o evangelho, para andar com a Bíblia. Eles não é criativo. Talvez você esteja perguntando: eu me identifiquei com essa palavra, eu tenho vergonha de ser considerado crente, eu tenho vergonha de andar com a Bíblia. Talvez você se identificou com essa palavra. Talvez, o que eu faço para me perder a vergonha? Você tem que criar hábitos. Começa a ter o hábito de pegar a sua Bíblia e ir com a sua Bíblia nas mãos. Quando você for no mercado comprar o seu pão, fazer alguma compra, vai com a Bíblia. Só que quando chegar lá, não pede uma sacolinha não para esconder a Bíblia para voltar para casa não, tá? Começa a criar o hábito de pegar a sua Bíblia e ir com a Bíblia. Vai com a Bíblia na mão para a escola. Vai com a Bíblia na mão até o seu trabalho. Você perder essa vergonha, você vai criar hábito. Aí você vai ver do que eu estou falando, quando você andar com a Bíblia. A Bíblia diz que o cristão ele tem que aproveitar as oportunidades, procurando saber qual que é a vontade de Deus e discernir as ocasiões. Aproveitar as oportunidades. Paulo chega a escrever a Timóteo
que o cristão pregar o quê? A tempo e a fora do tempo, oportuno ou importunamente. Porque na tua pregação no Evangelho está a oportunidade de salvação de muitos. Por mais que muitos não queiram ouvir, é a chance deles ser salvo. Mas eles podem não querer ouvir, pode falar não ao Evangelho. Mas é direito seu também anunciar, mesmo que eles falam não. É direito deles, é direito seu também anunciar o Evangelho. Mas quando você começar a ter o hábito de ter a Bíblia e agora passar a ser uma luz posta em cima da mesa, o que vai acontecer? Quando você estiver andando com a Bíblia no meio da rua, aquelas pessoas que já te conhecem falam: você virou crente? Você é cristão? Você está indo para a igreja? Você já vai ver que as pessoas já vão mudar o hábito dela, vai começar a fazer pergunta para você. Se você é crente, se você está indo para a igreja, se você se converteu, você entendeu? As pessoas já vão começar a perguntar. E aí? A vergonha, você vai perdendo a vergonha. Você vai ficar um pouco meio intimidado de começo, mas depois isso vai virar natural na sua vida. Aí, pessoas vão ver você com a Bíblia, às vezes vai chegar até você e vai falar: ó, irmão, tem como você orar por mim? É isso que vai acontecer. Você vai ver que vai acontecer isso aí. Por quê? Porque você é uma luz. E as pessoas querem a luz, vir para a luz. As pessoas querem vir para a luz. Tem pessoas que estão à procura da luz. Elas não aguentam mais a treva que elas estão vivendo, a opressão que elas estão vivendo. E elas, quando elas se identificarem com você, elas vão falar: irmão, ora por mim. Irmão, tem como você trazer uma palavra para mim? Tem como você falar desse Jesus que você serve? Aí, tá vendo? Muita gente se queixa que não tem oportunidade na igreja, que não tem oportunidade, ninguém dá oportunidade para ele, entendeu? Aí você vai ver que as oportunidades vão aparecer para você falar desse Deus que você serve, desse Cristo que você serve. Você vai ter oportunidade, tá vendo? E aí você vai ver que a saída da vida vai estar aí. Você entendeu? Então começa a criar hábitos, começa a ir com a Bíblia, andar com a Bíblia na mão, entendeu? E você vai perder essa vergonha. Aí às vezes você vai ver, você vai estar passando alguém, a pessoa está ali, ó, está possessa ali, ó, expulsa lá o demônio, você vai ver. Aí você vai dar lugar. Jesus lhe falou: aquele que crê nele expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você entendeu? E você vai começar o quê? Viver o Evangelho, viver aquilo que está aqui, ó. Você entendeu? Mas isso, você não pode ter vergonha. Você tem que o quê? Perder a vergonha. Você tem que deixar o medo, deixar a timidez. Então, existem meios para que isso venha acontecer na sua vida, para que você venha perder a timidez, perder a vergonha. Então, começa a criar esses hábitos aí, que você vai ver que vai ser frutífero para o seu chamado. Porque se você não criar esses hábitos e perder a vergonha, o que você vai fazer? Você vai se envergonhar de Jesus. Você vai acabar se envergonhando do Evangelho. Que é o quê? Ter vergonha de andar com a Bíblia na mão. Ter vergonha que as pessoas te vejam como um crente. Porque tem gente que você pergunta para ele: você é crente? Ah, tá, eu vi você saindo da igreja. A pessoa fala: não, eu só fui fazer uma visitinha. As pessoas falam: olha só, eles não querem se identificar. Eles não querem falar. Você entendeu? Por conta da responsabilidade que existe. Então, esses aí estão em cima do muro, está indeciso. Essa pessoa está indecisa. Entendeu? Que esse não é comportamento de cristão. Você não pode negar Cristo. Entendeu? E as pessoas não querem se identificar. É claro que dá para entender que tem certas igrejas aí que é só a graça, né? Você entendeu? Você falar que congrega nela que é tanto escândalo, né? Que é só a graça, né? Mas estou falando de Cristo, do Evangelho, que Cristo não tem nada a ver com isso, né? Então, você vê que o mundo não tem medo de se envergonhar de pecar. E a gente vê cristãos, crentes, lâmpadas debaixo da mesa, com vergonha de Cristo, com vergonha de andar com a Bíblia. Olha só, vergonha de andar com a Bíblia. A Bíblia diz que a pessoa tem que se envergonhar pelo fato de não ter conhecimento de Deus. Está lá em 1 Coríntios 15, 34. Que é uma vergonha, você entendeu? Não ter o conhecimento de Deus. Disso a pessoa tem que se envergonhar, sabe? De ficar parado e não querer buscar conhecer a Deus. Isso, sim. A própria Bíblia também diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 16,
O próprio Deus, olha, o Deus, ele não tem vergonha que o chamem de Deus dos crentes. Você entendeu? Deus não tem vergonha de ser o nosso Deus, o nosso Pai. Deus não tem vergonha, né, de chamar de Deus dos crentes. Deus não tem vergonha de nos ter como filho. E muitos filhos com vergonha dos pais. Né? E no caso, isso acontece naturalmente. Tem gente que tem vergonha dos pais, dos cônjuges. Tem vergonha. Entendeu? Agora, o próprio Deus não tem vergonha dos crentes, daqueles que se convertem. E Deus os chama de filhos ainda. Os adota como filhos. Olha só, e não somente isso. E fala que esse Deus ainda preparou uma cidade onde que ele vai morar junto com Deus ainda. Então, em nome de Jesus, entendeu? Não tenha vergonha de Cristo. Não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Entendeu? Tenha uma identidade. Entendeu? Quando te perguntarem, sim, eu sou cristão. Sim, eu sou seguidor de Cristo. Sim, eu tenho Deus. Deus é meu Pai celestial. Entendeu? Não tenha vergonha disso. Porque qualquer que tentar salvar a sua vida ou a sua reputação vai perder. Mas aquele que perder por Cristo e pelo Evangelho de Cristo, a ganhará, vai achá-la um dia. Cristo disse isso aí. E Cristo disse para os apóstolos, disse isso para os discípulos dele. Então, isso é muito sério. Quem você é? Quem você é em Cristo? Por isso que eu falo, quem você é? Você é um cristão? Quem você é?